Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de resoluções de exercícios e o assunto de hoje é geometria plana dentro da nossa apostila, né, de matemática, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Calcular a altura de um triângulo equilátero de lado 2 raiz de 3. Então o lado é 2 raiz de 3. Lembrando que o triângulo equilátero, né, ele tem todas as arestas idênticas. E a altura é L raiz de 3 sobre 2. Ao substituirmos o L, que é 2 raiz de 3, na expressão, na formulazinha, nós temos aqui um corte do 2 por 2, e o raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Questão número 2. Determinar a área de um triângulo equilátero de lado 4. Então, o lado é 4 e a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o nosso lado é 4, vamos substituir aqui, né, por 4 o L, e temos agora, nesse caso, a área igual a 16 aqui em cima, raiz de 3 por 4, que ao simplificarmos o 16 por 4 dá 4. Então, 4 raiz de 3 é o nosso resultado da área. Questão número 3. Calcular o lado de um triângulo equilátero. Então, calcular o lado de um triângulo equilátero inscrito num círculo de 2 centímetros de raio. Então, o raio do círculo é 2, né? Muito bem. Então, nós temos aqui um triângulo inscrito num círculo de 2 centímetros de raio. Bem, o que a gente sabe? Que o raio aqui, né, ele corresponde, obviamente, a 2/3 dessa altura aqui, né? Nós dividimos a altura do triângulo em 3 partes, nós temos aqui x e aqui x. Ou seja, cada parte dessas aqui seria uma apótema, né? Então, o raio seriam 2 apótemas desse triângulo. Ao relacionarmos essa situação de que o raio seria 2 apótemas, né, e a apótema ele é L raiz de 3 sobre 6, né, que é 1/3 da altura, a altura é L raiz de 3 sobre 2, então 1/3 dessa apótema seria L raiz de 3 sobre 6. Nós vamos chegar na situação de que, vamos colocar do lado de cá, que L é igual a R raiz de 3. Bom, o que acontece? Como nós sabemos o raio, né, então o lado dessa estrutura aqui é 2 raiz de 3, o lado do triângulo. Ok? Então essa é a nossa resposta, 2 raiz de 3. Questão número 4. A área de um triângulo equilátero é 8 raiz de 3. Então nós temos lá que a área é 8 raiz de 3 metros quadrados. Calcular o lado desse triângulo. Então nós queremos saber então esse nosso lado aqui, né, que é um equilátero, então tem 3 lados iguais. Como a área de um equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, nós vamos substituir o A por 8 raiz de 3. Nós vamos ter então aqui a seguinte situação. Ó. Esse raiz de 3, né, que está aqui, ele pode ser simplificado por esse raiz de 3 aqui. Ó. Por quê? Porque se esse raiz de 3 passar, que está multiplicando, passar dividindo, ele passa dividindo, cortando aqui. Então sobrou o 4, que nós vamos multiplicar pelo 8 que sobrou desse lado aqui. Então ficou assim, 8 vezes 4 é igual a L ao quadrado que sobrou do lado de lá. Obviamente, ao extrair aqui a raiz, né, nós temos que o L é igual a raiz quadrada de 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. Né? Esse 32, gente, pode ser dividido em 16 por 2, porque a raiz de 16 é 4. Ó. Então eu tiro o 4 aqui, fica 4 raiz de 2. Então o L é igual a 4 raiz de 2. Questão 5. Qual o apótema de um quadrado de 6 centímetros de lado? Nós temos aqui um quadrado com 6 centímetros de lado. Bem, gente, lembrando que o apótema é exatamente o quê? A metade do lado, né? Ou seja, o L sobre 2. Então, como o lado é 6, então nós temos uma questão muito simples
de apótema igual a 3. Questão 6. Qual a área de um quadrado cuja diagonal mede 10 centímetros? Qual a área de um quadrado cuja diagonal mede 10 centímetros? Bom, gente, primeiramente, a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Como a diagonal é 10, nós vamos isolar o L aqui, fica L igual a 10 dividido por raiz de 2. Que racionalizando, né, nós não podemos deixar a raiz aqui no denominador, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, nós temos lá 10 raiz de 2 por 2, que dá 5 raiz de 2, ok? Então, como está sendo pedido aqui, nesse caso, dessa questão 6, a área do quadrado é L ao quadrado, então 5 raiz de 2 ao quadrado. Como nós temos um produto aqui, nós devemos elevar esses dois númerozinhos ao quadrado. Então fica 5 ao quadrado, dá 25, e raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, tá? Isso aqui dá área 25 vezes 2, 50. Se, no caso aqui, nessa questão 6, ele te deu aqui a diagonal, era em centímetros, né? Então, no caso, se é centímetros, nós vamos ter o próprio lado em centímetros, então a área vai ser centímetros quadrados. Questão 7. Qual o apótema de um quadrado inscrito num círculo de 4 centímetros de raio? Então, vamos lá. Qual o apótema de um quadrado inscrito num círculo? Então nós temos um círculo aqui e um quadrado aqui dentro do círculo, escrito, né? E ele disse aqui, né, que nesse caso a questão 7, que o raio é 4, né? Então o raio é 4. Aqui é 4. Se o raio é 4, gente, nós temos que a diagonal é 8, porque nós temos 4 para cá e 4 para baixo. Então a diagonal vai ser 8. Muito bem. A diagonal é L raiz de 2. Como a diagonal é 8, nós temos que o L será 8 dividido por raiz de 2. Passo aqui o raiz de 2 dividindo. Obviamente aqui o que eu faço? Racionalizo. E aí eu vou ter 8 raiz de 2 por 2, que dá 4 raiz de 2. Bem, como eu quero saber o apótema do quadrado, e o apótema do quadrado é essa medida aqui, ó, né? Que é exatamente a metade do lado. Então o apótema é a metade do lado. Como o lado calculado foi 4 raiz de 2, né, nós vamos ter que dividir por 2 esse apótema. Então eu vou ter lá apótema igual a 2 raiz de 2. Então está aqui a nossa resposta. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima aula de resoluções.